Bom dia a todos novamente. Vamos começar aqui nosso webinar no horário combinado. Quero começar agradecendo pela presença de todos aqui. Para a gente é uma alegria recebê-los aqui virtualmente em nosso escritório, para a gente conversar um pouquinho aqui sobre ESG. Esse encontro de hoje, ele se insere no contexto de uma série de webinars que nós estamos organizando aqui na prática de ESG Impacto do escritório. Esses webinários a gente conta aí com a valiosa colaboração da Fundação Dom Cabral, aqui hoje representada pelo professor Carlos Arruda, a quem eu gostaria de agradecer aqui nominalmente pela disponibilidade em participar com a gente, para a gente fazer aqui essas discussões. Eu vou falar muito rapidamente do currículo aqui dos apresentadores e passar aqui breves linhas sobre quais são os temas que vão ser tratados hoje. Vou falar realmente muito rapidamente, porque se eu fosse ler o currículo inteiro só do professor aqui, a gente perderia metade do tempo que a gente tem para o webinar, e eu vou manter então o tempo para que realmente a gente tenha aí condições de fazer as discussões sobre essa temática das inovações e oportunidades aqui em relação à temática ESG. Bom, começando aqui pelo nosso ilustre convidado, o professor Carlos Arruda. Ele é professor na área de inovação da Fundação Dom Cabral. Vou mencionar aqui, professor, o senhor me desculpe, porque eu realmente vou omitir grande parte do Por favor. currículo. Ele tem doutorado em negócios internacionais pela Universidade de Bradford, no Reino Unido. Então, ele se dedica na Fundação Dom Cabral a essa parte realmente de novas tecnologias, inovações e oportunidades nesse contexto, né, da sustentabilidade corporativa mais madura, né, que é a história do ESG. Depois da fala do professor, que vai ajudar a gente a contextualizar um pouco essa história, os desafios, né, quais são aí os principais assuntos, né, envolvendo a temática. A gente vai passar a palavra para o Alexandre. O Alexandre é sócio aqui da área de energia do escritório, e a ideia é passar um panorama geral em relação aos temas aí que possam, né, ter essa intersecção com energia, com a parte de inovação, então a adoção de novas tecnologias para o setor, como o setor vem enxergando esse movimento do ESG, esse movimento pela busca, né, de transição energética, de tecnologias, de energias mais eficientes, né, com menos impactos ambientais. E vamos acabar aqui com o nosso terceiro palestrante, o Maurício. O Maurício é sócio da área de ambiental do escritório e vai falar um pouquinho de recuperação energética, então de oportunidades envolvendo geração de energia nessa história da economia circular, principalmente, então desse ideal de diminuição de resíduos, o que fazer com os nossos resíduos sólidos, e não aqui só os resíduos sólidos urbanos, a gente vai falar um pouquinho também de resíduos de saúde, questão de biomassa, enfim, quais são as oportunidades envolvendo a diminuição na geração de resíduos e o que fazer com os resíduos que já são gerados, então como a gente pode aproveitar, né, esses resíduos para a geração de energia aí como uma das soluções. Sem mais delongas aqui, professor, por favor, vou passar a palavra para o senhor e fica à vontade, então, para começar. Muito obrigado, Rebeca. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que devo agradecer a Sescom Barrier pela parceria que vocês tiveram conosco, né, nessa agenda do ESG. Eu vou explicar um pouquinho qual foi a lógica. Prazer estar com você, Alexandre, Maurício, e obrigado aí pela oportunidade de a gente conversar e ter esse momento de reflexão sobre ESG. Como a Rebeca introduziu, eu sou, na Fundação do Cabral, professor de inovação, e em 2004 nós resolvemos fazer uma grande pesquisa no Brasil sobre como inovam as empresas inovadoras no país. E essa pesquisa ela acabou resultando na criação de uma comunidade de gestores de inovação de diferentes empresas que vão do setor financeiro, como o Banco do Brasil, a indústria, como a Embraer, a empresas de tecnologias, como a IBM,
grandes empresas, como essas multinacionais brasileiras e estrangeiras, Petrobras, Vale e outras, como também empresas de médio porte espalhadas aí por todo o Brasil. Então, essa nossa comunidade, que existe até hoje, chamada de Centro de Referência de Inovação, ela é o nosso termômetro que permite monitorar o que está acontecendo com as práticas de inovação no Brasil. E aí aconteceram dois fatos interessantes. Um fato, independente da nossa comunidade, foi um debate que eu participei junto com o João Ferreira, presidente da Natura, onde ele trazia de forma muito eloquente que, na Natura, a sustentabilidade era o motor da inovação. Em função dos objetivos das estratégias de sustentabilidade, desafiava, e a Natura tem lá o seu plano de 2050, onde um dos temas é inovação em produtos, e isso desafiava a inovação a acompanhar e gerar essa força da diferenciação de mercado. Mas o motor da inovação era a sustentabilidade. Ele me deixou intrigado, porque eu sempre, né, acreditei que a inovação é meio. A inovação é meio para atingir um objetivo maior, seja qual for da empresa ou da organização. Então, se eu sou uma organização sem fins de lucro, eu inovo para gerar mais valor naquilo que eu faço. Se eu sou uma empresa de lucro, de resultado, eu inovo para manter competitivo no meu mercado. Essa foi uma dimensão. A outra dimensão foi na nossa comunidade, nós reunimos a cada 2, 3 meses, e eu comecei a observar que crescia muito a agenda da sustentabilidade nas discussões de inovação, o que era pouco comum. A agenda da inovação ela evoluiu muito desde o início da nossa comunidade para cá, que ela começava com a discussão tradicional de P&D, propriedade intelectual, toda essa agenda importante, mas nos últimos anos ela mudou para uma inovação mais orientada a startups, o que nós chamamos de inovação aberta, e mais ainda, mais recentemente, ela foi muito impactada pelas agendas de tecnologia digital, principalmente análise de dados, inteligência artificial. Ou seja, eu não preciso né, na essência, né, o que assusta um pouco, é que eu poderia criar uma capacidade autônoma de inovação usando robôs de inovação, desde que eu analise dados e eu gere referências. Então, a gente viu essa evolução nos últimos anos. E em 2020, 2021, a agenda foi influenciada por esse assunto novo para nós, da comunidade de inovação, que é a sustentabilidade. E aí, então, nós resolvemos fazer, graças ao apoio com a Sescom Barrier e outros parceiros, falamos, por que não explorar isso? Existiria um papel para inovação na agenda ESG? E fazendo parafraseando a frase, na autoria do João Ferreira, ele trouxe essa discussão, mas parafraseando o João, eu propus esse título de inovação motor do ESG. Porque inovação é meio. Inovação é algo que a organização realiza para gerar outros objetivos, e já a ESG pode ser um fim para as organizações. E aí começamos, então, nas nossas discussões, e ela foi toda baseada em experiência, então não foi um estudo acadêmico, mas foi um convite a empresários, especialistas de vários, de origens diversas, como advogados da nossa Sescom Barrier, inclusive, nos ajudando a entender essa temática do ESG nas empresas atualmente, aqui no Brasil, nas empresas brasileiras atualmente, na sociedade brasileira como um todo também, e o papel das empresas e o papel da inovação nessa agenda. Então, partindo dessas práticas, e fizemos estudos de caso, eu até sugiro quem tiver interesse em aprofundar nessas discussões, tem um site onde todo esse material, toda essa produção está disponível, sem custo, que é o esg.fdc, de Fundação Dom Cabral, fdc.org.br. Depois a gente coloca aí no chat da videoconferência. Então, nós convidamos diversos especialistas para compartilhar conosco e empresas diferentes as suas práticas. E começamos a ter algumas descobertas interessantes. A base da sustentabilidade é a matriz de materialidade, onde a empresa faz uma análise do contexto que a impacta, então, de fora para dentro, que eles chamam de dupla materialidade, e também de dentro para fora, o que a empresa quer impactar na sociedade. Então, né, vou citar aqui uma das empresas que a gente conversou, e não tem um caso registrado, mas tem uma discussão a respeito, que é a Natura. A Natura propõe ser uma empresa de impacto positivo na Amazônia.
ela usa a Amazônia como fonte de matérias-primas, mas ela quer proativamente impactar positivamente a Amazônia. Isso não é novo, segundo a própria fala de um dos fundadores da Natura, Luiz Seabra, ele já vinha refletindo sobre isso há 50 anos. Mas ainda esse é um ponto importante. Então, na linguagem da sustentabilidade, a matriz de materialidade é o fator determinante para decidir o que fazer e como fazer. Ele dá foco, ele dá orientação e ele orienta processos de decisão. Isso para a inovação é fundamental. Nos estudos de inovação, aí eu vou juntando as duas linhas de pensamento, né? Na inovação, a base da inovação não é a ideia. A base da inovação é a necessidade ou a oportunidade, que gera o que nós podemos chamar de estratégia de inovação. Então, eu preciso primeiro definir o que eu quero, para que eu quero inovar, o que eu estou buscando, e aí, a partir dessa intenção estratégica, eu começo a fazer esforços de inovação. Para muita gente, pensa em inovação, eu tive uma ideia, agora eu vou implementar essa ideia. Não, isso é invenção. Invenção é ter uma ideia e desenvolver essa ideia e de patentear essa ideia e tudo. Inovação não é isso. Inovação é bem pragmático. Eu quero atingir um determinado objetivo, para isso eu preciso fazer algo que eu nunca fiz, ou trazer um produto novo, uma forma de trabalhar diferente, um modelo organizacional diferente, então eu persigo esse objetivo. Então, o start da inovação é o objetivo estratégico do porquê inovar. Por que eu quero inovar? E aí eu vou falar dos diferentes tipos de inovação, de estratégia de inovação, gerando, consequentemente, diferentes maneiras de inovar. Na sustentabilidade, o start desse processo é a matriz de materialidade, onde eu, então, analiso, né, faço minha pesquisa de materialidade, identifico o que é relevante para os meus stakeholders, não só para os gestores, acionistas, mas para os outros partes interessadas, e aí eu defino aquelas 3, 4, 10 iniciativas que eu quero perseguir. Um outro ponto interessante que nós não tínhamos imaginado antes, porque a literatura de sustentabilidade não falava muito a respeito, é também o fato do ser humano, né, os líderes que estão à frente das organizações, eles terem intenções de mudança na sociedade. Isso no mundo do empreendedorismo, né, é o fator determinante para que alguém empreenda, cria um novo negócio, né? Inovação e empreendedorismo andam muito próximos, então eu identifico uma oportunidade num determinado segmento, eu desenvolvo uma capacidade de responder a essa necessidade e eu crio um negócio a partir daí. Na sustentabilidade, nós vimos que isso tem espaço, está ali na matriz de materialidade, mas ele é sutil. Enquanto no empreendedorismo ele é explícito. O empreendedor busca um objetivo, ele tem uma visão, ele tem um olhar, e eu usei a palavra intenção, ele tem uma intenção. Então, o que nós propusemos quando a gente viu na prática? Né? Como eu disse, nós não fizemos pesquisa acadêmica, nós vamos perguntar o que as empresas estão fazendo. Que os empresários, os acionistas, tinham a intenção de influenciar algum contexto. Então, além da matriz de materialidade, nós observamos no ESG uma intencionalidade, causada por um fator, muitas vezes, não racional. Então, por exemplo, uma grande construtora, o presidente foi o primeiro da sua família a ter um curso superior. E ele, então, empreendeu e tem uma história de sucesso, uma empresa de capital aberto, e ele prega para quem quiser ouvir que a educação é o fator transformador da sociedade. Então, isso não é materialmente significativo para a sua construtora, mas é intencionalmente diferenciador dessa atuação. Então, o instrumento que nós vimos as empresas usando foi os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que ele materializa essa intencionalidade. Então, eu tenho a intenção de ter uma sociedade com paridade de gênero. Então, eu busco projetos ESG, ou seja, eu trago para a minha pauta ESG a questão da igualdade, por exemplo, das mulheres. Eu tenho uma convicção de que o Brasil é um país de desigualdades raciais, então eu incluo e coloco com toda a ênfase, talvez muito mais do que a matriz de materialidade sugira, a agenda da diversidade racial. Então, nós, né, extrapolamos um pouco a pureza da matriz de materialidade da sustentabilidade, incluímos um pouco a atitude empreendedora da inovação e do empreendedorismo, e falando, pessoal, tenha intenção. Não só veja o que é relevante, segundo seus stakeholders,
traga também, porque a matriz da materialidade, eu diria que ela é eminentemente racional. Eu sou um engenheiro mecânico falando de racionalidade. A intencionalidade ela é emocional, é o que eu acredito. Então, é essa combinação que a gente viu, e é interessante, Rebeca, Alexandre, Maurício, e todos que estão nos ouvindo, que ela dá uma outra dimensão. Ela fala, então, a agenda das mulheres nas empresas é uma matriz de materialidade ou de intencionalidade? Não importa. O importante, mas nós vimos isso acontecendo, uma determinada empresa falando, eu não posso ser uma empresa que não faz uma transformação na sociedade do ponto de vista de acesso a crédito para mulheres, por exemplo. Foi um dos casos que nós estudamos, que foi o caso do BDMG, quando eles discutiram e entenderam as 17 ODS, eles ficaram muito interessados na ODS de paridade de gênero e falaram, olha, 10%, 55% da sociedade brasileira é representada por mulheres. Um percentual significativo das empreendedoras são mulheres. Mas no BDMG, naquele momento, só cerca de 10% dos clientes eram mulheres. E haviam mulheres em posições de liderança, em vários níveis dentro do banco. Então, eles escolheram a ODS de paridade de gênero, não me lembro, a ODS 5, se não me engano, a ODS de paridade de gênero como uma bandeira. E aí criaram todo o movimento, trabalharam para a criação de linhas de crédito para mulheres, empresas lideradas por mulheres, etc. Então, eles fizeram uma intervenção na sociedade, na sua forma de atuar, criaram uma materialidade interna e provavelmente externa, porque eles estão, de fato, incluindo a mulher de uma maneira diferenciada no mundo dos negócios, dando a ela acesso a crédito que talvez não fosse tão óbvio, né, antes disso, por essa intencionalidade. Então, esse é o primeiro ponto que é muito rico e muita reflexão. Entendo que, do ponto de vista da inovação, a inovação não começa com a ideia. A inovação começa com a intenção estratégica. Eu tenho que definir o que eu quero. Se eu quero gerar ganhos de eficiência, se eu quero estar num ambiente onde o ambiente é melhor para todos e todos se sintam bem acolhidos, etc., um bom lugar para viver e trabalhar, né? Hoje a gente não só trabalha nas empresas, mas a gente vive a nossa vida nas empresas. Eu tenho, então, que buscar impactos internos, vou chamar impactos sociais, que sejam relevantes. Se eu tenho preocupação com a questão ambiental, exemplo Natura, e outro exemplo que nós estudamos com detalhe foi a Movida, então eu introduzo essa como uma agenda de transformação, impactando a minha agenda SG e a minha agenda de inovação simultaneamente. Um ponto importante para a linguagem, né, da agenda de inovação é que, há uns anos atrás, dois consultores da McKinsey publicaram um livro sobre estratégia de crescimento. E esse livro, apesar de falar de inovação, o foco é crescimento, não inovação, mas ele traz uma linguagem muito apropriada para a inovação, que são os seus horizontes de inovação. Então, ele diz o seguinte, que no horizonte 1 é quando eu procuro fazer melhor aquilo que eu já faço, é no meu core, eu faço melhor o que eu já faço. E a gente vai depois explorar um pouco essas inovações e crescimento no horizonte 1 e ESG no horizonte 1. O horizonte 2, eu expando, eu vou nas adjacências, eu vou além do core e falo o que mais que eu posso fazer para os meus clientes atuais ou o que mais eu posso fazer para novos clientes. Então, eu busco a oferta de valor nas adjacências da minha oferta atual. E o horizonte 3 é quando eu olho o futuro. É lógico, né, que há muito mais risco no horizonte 3, há muito mais melhoria no horizonte 1, há muito mais foco em cliente no horizonte 2. Então, na inovação, a gente associa a estratégia de inovação com esses três horizontes. E a nossa recomendação é equilíbrio. Né? A empresa que todo o seu esforço de inovação está no horizonte 3, ela corre muito risco. É o caso das startups. Né? A startup ela não existe como organização, então toda inovação é futuro. E aí está o grau de incerteza. Né? De cada 10, uma vai ter sucesso e paga a conta das outras 9 que não sobreviveram. Faz parte. Né? Eu falo que se você tiver um portfólio de startups que todas dão certo, isso não é startup, isso é investimento em pequenos negócios. Né? O que é ótimo, importante, relevante, mas são duas agendas um pouco diferentes. Então, eu não vou colocar todo o meu esforço de inovação no horizonte 3. Também não vou colocar todo o esforço de inovação no horizonte 1, porque ele é de caráter muito incremental. Ele é importante, ele é fundamental. 70% do que nós chamamos de inovação nas empresas é horizonte 1. Né? Então, apesar na mídia, o que dá Ibope, o que chama atenção
são as grandes inovações tecnológicas e tal, mas isso é 10% do esforço de inovação nas empresas, em termos de recurso, de tempo, de projetos. 70% é, de fato, em Horizonte 1. Mas então não dá para ser 100%. Então, a empresa tem que fazer esse equilíbrio entre Horizonte 1, Horizonte 2 e Horizonte 3. Então, Horizonte 1, Rebeca, só me sinaliza quando faltar 5 minutos, né? Você quer me falar que horas que a gente está previsto terminar a minha fala? A gente tinha combinado 20 minutos, não é isso, Alexandre Maurício? Só para eu não extrapolar. É isso. Eu te aviso, acho que dá para falar mais uns 7 minutinhos, professor. Tá ótimo. Então, vou rapidamente correr os 3 horizontes. Horizonte 1 são inovações onde eu busco solucionar necessidades atuais. Então, por exemplo, se eu trabalho numa empresa, se na minha empresa nós definimos como materialidade a igualdade, né, eu vou estar buscando criar um ambiente mais igual para todos, né, eu vou ser mais inclusivo nos vários aspectos da inclusão. Então, isso vai gerar um bem-estar coletivo, um ambiente melhor e, consequentemente, ganho de produtividade. Então, é isso que essa proposta se tem. Tem um caso que eu acompanhei muito de perto, de uma empresa do setor siderúrgico, a ArcelorMittal. Ela buscou inovar para solucionar um problema recorrente, que era o resíduos de carvão vegetal. Né? No processo de produção siderúrgica, eles usam carvão vegetal em larga escala, e ele gerava muito resíduo, como quem é churrasqueiro aqui que está nos ouvindo sabe, fica sempre aqueles restos finos de carvão ali que não tem muita utilidade no churrasco e muito menos no alto forno. Então, era um impacto ambiental e também gerando a redução de custos que não geravam valor. Então, foi feito então um processo de buscar soluções, ou seja, eu identifiquei materialidade, redução de resíduos, como um objetivo, né, melhoria, né, do ciclo de insumos e produtos, etc. E aí eu então identifiquei aquela necessidade, busquei quem tinha conhecimento para fazer isso, que nós chamamos da inovação aberta. Eu levo para fora da empresa essa necessidade e eu convido pessoas para contribuírem. Empresas, nesse caso, foram uns 8 possíveis fornecedores de solução, entre eles 5 startups, uma empresa e dois centros de pesquisa, que buscaram a solução e encontraram alternativas tecnológicas, ou seja, uma necessidade de redução de impacto ambiental, gerando um movimento de inovação aberta que gerou redução de custos com redução de desperdício desse insumo básico. Então, inovação no Horizonte 1, eu costumo dizer que ele tem 2 desafios, dois mecanismos, ou processo. Um mecanismo é olhar para o que nós fazemos no nosso dia a dia e falar como que eu posso ser mais inclusivo socialmente, como que eu posso reduzir desigualdade, como que eu posso criar oportunidades, e aí você tem um leque muito interessante de possibilidades. O outro induzir mudanças, e aí eu, né, vou levantar a bola aqui para o Alexandre e para o Maurício, que um dos fatores críticos é a energia. Então, como que eu posso reduzir o impacto ambiental com mudança da minha matriz energética? Então, eu estabeleço um desafio e falo onde tem solução para isso. Eu vou comprar energia verde, né? Eu vou me associar a outras organizações, etc. Mas aqui o que eu estou buscando é ganho de eficiência, redução de custo, aumento de eficiência energética e, consequentemente, aumento da lucratividade. Isso é o que acontece no Horizonte 1. Ele era tradicionalmente interno, passou a ser cada vez mais externo, buscando colaboração com outras empresas. Então, podemos aí no debate trazer algumas discussões. Eu tinha até recebido anteriormente, Rebeca, uma pergunta, né, dos benefícios diretos do ESG no dia a dia, nos ambientes internos. Eu vejo por aí, na construção da matriz de materialidade ou de intencionalidade, e olhar para dentro da organização e falar o que nós podemos fazer, né, e que impacto nós podemos gerar, tanto internamente quanto para o nosso contexto, e fazer isso buscando soluções. Uma forma muito legal que nós estamos vendo acontecer é que, como o tema do SG, principalmente o ambiental e social, é um tema relativamente novo, as empresas estão cada vez mais empoderando pessoas para empreender nessas novas ideias. Então, eu convido, né, colaboradores a falar, olha, me dê ideia sobre esse determinado tema, por exemplo, mudança da matriz energética, redução de insumos,
reaproveitamento de matéria-prima, de embalagens, etc. E se isso avançar, né, vamos empreender nessa sua ideia que você trabalhou, o chamado empreendedorismo corporativo, que é muito falado, pouco praticado, mas o ESG traz oportunidades para criar esse contexto favorável também. Horizonte 2, só para não perder o tempo que a Rebeca me deu. Horizonte 2, foco no cliente. Isso é o chamado inovação disruptiva. Quando alguém fala, inovação disruptiva, olha se o cliente está na agenda. Se for tecnologia, não é disruptiva, é radical. Radical é algo que é muito novo, é Horizonte 3, ninguém nunca fez. Vão lançar um celular orgânico, onde você implanta um chip na sua pele e você não precisa de um aparelho, você tal, gera energia através do seu esforço físico. Isso é radical e tal, isso é inovação tecnológica, na maioria das vezes, mas também de modelos de negócio, etc. Como a gente viu acontecer muito pouco tempo atrás. Antes a gente tinha um aparelho chamado telefone celular, depois ele virou smartphone. Né? Hoje ninguém consegue nem sair de casa com ele. Né? Toda a sua vida bancária, social e tudo mais, trabalho, educação, está acontecendo nesse aparelhozinho. 98% durante o período da pandemia das aulas online, os alunos assistiam online no smartphone. Então, esse objeto mudou de status aí em muito pouco tempo, né? E foi graças a inovações radicais feitas por algumas empresas. O que é inovação disruptiva? É quando eu olho o meu mercado e pergunto, mercado, o que você está precisando? Como que eu posso gerar valor para você? A inovação disruptiva não começa dentro da empresa, ela começa no cliente. E aí onde o mundo do data-driven, né, o mundo da análise de dados, empodera muito a inovação. Eu posso usar sistemas de análise de dados em larga escala, o chamado Big Data, né, e colocar sistemas de análise inteligentes, chamado inteligência artificial, combinada com a inteligência humana, e eu começo a entender melhor o meu mercado, suas necessidades, seu comportamento, etc. E aí a pergunta é como que eu agrego valor para isso. Essa é a inovação no Horizonte 2, a inovação disruptiva. E aí o legal, né, são os níveis 2 e 3 de impacto ambiental. Né? Por exemplo, como que eu reduzo o consumo a emissão de CO2 numa frota de aluguel, né, de automóveis. Então, a Movida falou, olha, se você abastecer o seu carro com etanol, eu te dou desconto na sua diária, porque o etanol tem equilíbrio na emissão de CO2. Se você abastecer com gasolina, o preço normal. Não vou te penalizar pelo que você fez, vou te premiar se você, ou seja, eu mudo o meu impacto, não só eu reduzo o impacto, né, de emissões da minha operação, mas eu influencio o cliente a mudar esse impacto. O cliente quer fazer investimentos em projetos sustentáveis. Né? Então, eu sou uma operação financeira que eu ofereço para o mercado green bonds, fundos verdes, né? Fundos sustentáveis que dão alta rentabilidade e, ao mesmo tempo, compromisso, impacto ambiental e social. Eu mudo a agenda. A agenda é o cliente. O cliente está falando, eu estou preocupado que, né, eu tenho frotas de veículos e você me financia a minha operação de compras de veículos, mas como é que vai ficar a questão do mercado de carbono? Né? Então, eu crio uma solução para o mercado de carbono para o cliente e trago essa agenda. Então, esse é o Horizonte 2. Aí, só para manter o tempo que a Rebeca me deu, no Horizonte 3, Rebeca, o Horizonte 3 é o futuro. E aí, Maurício, a pergunta, né, e eu sei que vocês vão trazer essas reflexões, é onde está o futuro do meu negócio? Né? Onde está o futuro do setor agro, por exemplo, do ponto de vista da energia? Onde está o futuro do setor industrial, do ponto de vista da energia? E aí eu tenho que fazer apostas de futuro, né? Eu vou usar hidrogênio verde, porque isso vai ser relevante e impactante. Eu sou uma empresa de aluguel de frotas, voltando ao caso Movida, que está lá no site que eu citei. O mundo vai para o carro, para o veículo elétrico, né? Hoje eu preciso estar nessa agenda. Então, a Movida investe, junto com seus parceiros da indústria automobilística, em testes em uso do veículo elétrico em diferentes contextos no Brasil. Eu preciso antecipar o futuro. Isso nós chamamos de backcasting. Na inovação, quando você muda o presente em função de um futuro percebido, você está construindo um futuro a partir da percepção, você está mudando o presente a partir de uma percepção de futuro e está construindo essa agenda de futuro. O futuro não é um cenário, uma hipótese.
ele é uma realidade porque eu estou construindo esse futuro já no presente. Esse é o nível mais radical de inovação. As empresas estão fazendo isso através de investimentos. Então, por exemplo, o mercado de carbono ainda está muito rudimentar, mas é uma realidade. E os bancos vão ter que ter uma agenda relevante nisso. O que que as empresas fizeram? Uma empresa, ela comprou uma startup, não era uma startup, mas uma grande startup, especialista em avaliação de impacto ambiental. Por que que esse banco, o Banco Santander, comprou essa empresa chamada Way Carbon? Para entrar no futuro. A Way Carbon já lida com o futuro, o Santander sabe que no futuro com o mercado de carbono. Então, eu inovo comprando, eu inovo desafiando, eu inovo investindo. E aí a nossa agenda de inovação foi muito ricamente transformada pela pauta ESG, e a proposta é que a inovação propicie ESG para que vire uma realidade. Daí o título do nosso livro é Inovação, o motor do ESG. Rebeca, desculpa se eu extrapolei um pouquinho. Imagina, professor, foi perfeito. Obrigada pelas considerações. Eu fiz aqui várias anotações e aí no final a gente faz aí uma nova rodada de perguntas, tá? Obrigada. Ale, vou passar para você para a gente não perder aí precioso tempo. Obrigado, Rebeca. Bom, professor, obrigado aí pela explicação. Acho que é sempre importante ouvir o que é a academia está conseguindo agregar de dados sobre esse tema, porque muitas vezes fica muito difuso a nossa prática aqui no dia a dia, a gente, enfim, assessora clientes em diversas frentes, mas muitas vezes a gente não consegue ter a noção e agregar o dado para ver a coisa como um movimento mais global, né? E ter a dimensão de como isso vem se tornando relevante para os nossos clientes. Eu aqui, como já a Rebeca me apresentou, eu sou sócio aqui da área de infraestrutura e energia do escritório, e acho que o setor elétrico, nesse aspecto, até veio um pouco antes do ESG, né? Porque a questão das fontes renováveis ela é anterior à pauta do ESG e no Brasil, especialmente, desde o Proinfa, né? Que incentivou, na época, era especialmente pequenas centrais hidrelétricas e energia eólica, já tem aí mais de década, isso já vinha sendo trazido para o país. Acho que ali ainda com uma outra dimensão. Eu acho que nos últimos anos, o que a gente tem visto é o ESG sendo um fator propulsor da alteração de alguns movimentos no setor elétrico, isso não há dúvidas, a gente até vou falar aqui, baseando nos três horizontes que o professor trouxe, mas também o custo da energia elétrica no Brasil e a matriz tem se tornado algo que incomoda clientes, empresas e diversas soluções têm sido adotadas aqui no nosso país e a gente tem assessorado alguns clientes em diversas dessas alternativas. Eu acho que aqui no primeiro, né, quando a gente está falando de necessidade atual no Horizonte 1, o que tem acontecido muito aqui com o alto custo da energia no país, eu não vou entrar nas razões que são diversas, a gente tem visto um grande interesse de empresas migrando para o Mercado Livre, onde você negocia energia diretamente com o fornecedor. Daí existem alguns requisitos. Aí a gente até está discutindo acabar com esses requisitos para participar desse Mercado Livre, mas existem várias formas de fazê-lo para poder comprar energia. Primeiro que a energia é mais barata, isso é um driver ganho de eficiência, mas especialmente isso agrega uma outra coisa. Geralmente, ou quase sempre, a gente está falando de uma energia renovável. Então, você não só está tornando a sua empresa mais eficiente, mas você também está comprando uma energia barata e renovável. Geralmente, hoje em dia, a gente está falando de fontes eólicas e solares, que tem acontecido muito. A gente assessora bastante clientes aqui em projetos do Mercado Livre, autoprodução, ou também, quando a gente não está operando no Mercado Livre, existem várias empresas
de geração distribuída. Alguns clientes, temos diversos clientes que estão tanto na parte do consumo, né, da geração distribuída, quanto na geração propriamente. São empresas voltadas para geração distribuída, onde, na verdade, geração distribuída aqui, para quem não conhece muito bem, é instalar painel solar, grosso modo, instalar o painel solar em cima da sua casa, gerar a sua própria energia, ou participar de uma pequena usininha, né, geralmente solar, onde você aluga uma parte, uma cota ali dessa usina, e produz a sua energia e tem uma redução substancial na conta, mas também você tem aí uma certificação, você sabe que a energia que você consome é uma energia limpa. Isso tem sido, eu diria que está mais no âmbito do Horizonte 1. O mercado de carbono, como o professor colocou, ainda é uma coisa razoavelmente incipiente, mas no setor elétrico, talvez ele já esteja um pouco adiantado, porque a gente tem a prática do I-REC, que é uma certificação de carbono específica do setor elétrico, que já vem sendo praticada amplamente. A gente tem alguns casos aqui, a minha esposa, por exemplo, administra parque eólico, e, na verdade, as empresas de energia vendem esses I-RECs para empresas que querem reduzir o seu consumo de carbono e etc., ou serem neutras, né, na verdade, no consumo de carbono, e eles, enfim, a própria empresa que gera energia e vende os seus I-RECs aumenta, né, a sua receita para vender isso, e a empresa que compra esses I-RECs tentam se tornar neutros ou reduzir a sua emissão de carbono. Isso já é uma realidade bastante comum no setor elétrico, inclusive é parte, ainda não relevante, mas é parte relevante, parte considerada e analisada já nos projetos de energia, com bastante frequência, não é algo que é se deixado de lado, não. É algo bastante comum no setor elétrico, especialmente nas fontes renováveis. Tem diversos players aí que ajudam nesse tipo de negociação, na certificação, é sempre interessante, e isso já é uma realidade no setor elétrico. Daí eu acho que, indo já para o Horizonte 3, daí eu acho que esses clientes nossos alguns clientes geram soluções de eficiência energética, não só para gerar a sua energia, mas também ainda no Horizonte 2, né, mas oferecem serviços, né, redução no consumo energético, e diversas estratégias. Então, talvez essas empresas estejam até no Horizonte 2, porque o foco de empresa de geração distribuída é melhorar a vida do cliente, e o foco delas é reduzir a conta do cliente, mas também com energia limpa. Já indo para o Horizonte 3, daí eu trabalho com o Maurício, inclusive, a gente tem casos já aqui de clientes nossos no escritório, de, por exemplo, uma empresa que está bastante à frente do seu tempo, ainda tentando, na verdade, substituir o consumo dela de gás na térmica, né, para energia, por hidrogênio verde. A gente tem uma indústria, o Brasil, a gente assessora o cliente nessa indústria ainda nascente e muito incipiente, apesar dela já estar na mídia o tempo inteiro, ganhando bastante destaque, ainda mais agora com a guerra, com a infelicidade da guerra na Ucrânia, que gerou um problema grande de energia na Europa. A Europa está precisando diversificar, e ela enxerga no hidrogênio a matriz energética dela, e ela enxerga no hidrogênio uma das possíveis soluções. O Brasil é privilegiado nesse aspecto, porque consegue gerar muita energia limpa, de fontes renováveis, eólica, solar, especialmente no Nordeste, que, por coincidência, é o lugar mais perto da Europa. Então, é um caminho natural para a exportação da amônia verde, na verdade, que é mais fácil transportar do que o próprio hidrogênio. E é por isso que a gente está vendo tantos
tantas etapas iniciais de projetos lá no Nordeste, né, no Ceará, por exemplo, mas o Brasil também tem um problema com essa guerra fertilizante. De novo, a gente não pode ficar só lá fora, tem um mercado interno aqui que o hidrogênio pode vir a ajudar, a suprir, né, o hidrogênio verde, né? A gente importa mais de 80% dos nossos fertilizantes, e a gente é o grande exportador de insumo agrícola para o mundo. A gente não pode depender de países que estão em guerra, e o hidrogênio pode vir nesse caso, mas a gente já tem aqui um projeto bem inovador aqui no escritório, que já tem mais de ano já, de hidrogênio. A regulação ainda não está nem clara, né? A gente aqui no escritório conversou com a empresa de pesquisa energética, quando eles estavam fazendo a regulação ainda, e ainda isso está em discussão, ainda depende de alguns fatores até externos ao Brasil, mas a gente já tem diversas iniciativas acontecendo aqui no Brasil e a gente está podendo assessorar essas empresas, até uma startup tentando implantar o hidrogênio, e o tomador dela, que é uma grande empresa mineradora, ela, óbvio que, para quem atua no setor, sabe que a energia é o maior custo da mineração, né? Por incrível que pareça, não é o minério, é a energia, especialmente quando você está falando de fundição e etc. para as caldeiras, é muito caro. E essa empresa, existem soluções mais baratas e viáveis já no mercado, mas essa empresa está optando por acreditar no hidrogênio verde, e a gente, do que a gente tem acompanhado, vai ser uma aposta feliz, mas eu acho que já está no horizonte 3. Já no horizonte 3 ainda, eu já não sei se esse horizonte... A gente tem assessorado alguns clientes em projetos de eletrificação, de mobilidade urbana, de smart cities, que isso é muito legal. Eu sou aqui do setor de energia do escritório, eu sou o entusiasta disso, né? Quando a Smart Grid de fato chegar no Brasil com medidores inteligentes, que já vem sendo implantado aos poucos, e a gente chegar a parâmetros de algumas cidades, estados dos países desenvolvidos, isso é uma ampla política ESG no varejo, porque a gente vai poder programar, por exemplo, a nossa geladeira para consumir menos energia no horário de pico, onde não tem, onde a gente precisaria ligar a térmica. Não, vamos aumentar o consumo da geladeira à noite. Então, existem diversas soluções para isso, e a gente tem assessorado já a eletrificação de mobilidade urbana ou de smart cities, alguns clientes estratégicos nossos que eu acho que já estão começando a migrar do 3 e ir para uma realidade do 2 já, porque parece que o mercado tem interesse nessa eletrificação, né? Os clientes deles querem essa eletrificação, muitas vezes ainda não sabe como. Acho que ainda existem alguns gargalos em alguns setores para isso ser realidade, mas já existe, já está no dia a dia de diversas empresas. E então eu acho que isso é um caso interessante do que a gente tem assessorado aqui, e é engraçado, desse empreendedorismo corporativo que o senhor mencionou, a gente tem pessoas, assim, tem pessoas do jurídico que às vezes viram e falam, como é que funciona a história de geração distribuída para talvez eu reduzir o consumo da minha empresa. E daí a gente conversa com eles e fala, olha, às vezes talvez o seu caso não é geração distribuída, ir para o Mercado Livre, etc. Então, assim, tem diversos... esse tipo de conversa tem chegado a nós por diversas fontes. Às vezes é a pessoa do jurídico que está interessado, tem algum contato maior com isso, às vezes é algum engenheiro, né? Engenheiro geralmente é mais interessado em tecnologia, tem bastante deles que vem falar conosco, e daí a gente tem que assessorá-los em alguma questão, né? Como transformar aquela ideia no juridiquês, ou explicar como às vezes funciona, para quem não conhece. Então, isso tem acontecido em diversas layers dentro das empresas, pelo menos no setor elétrico,
e isso tem sido uma fonte muito interessante de troca de experiência e aprendizado, inclusive, para nós. Eu acho que aqui eu vou ficando por aqui, até para deixar o Maurício, aí, meu colega, falar um pouco da área ambiental, mas fico à disposição e agradeço a oportunidade. Bom, primeiramente, gente, bom dia a todos aí. É uma honra estar com o professor Carlos Arruda, é uma honra estar ao lado do Alê também, para que a gente possa discutir um pouco, né? Desculpa, sobre ESG e, na verdade, as oportunidades, né? Como o professor colocou, a gente tem, para a inovação, a gente tem aí esses diferentes horizontes e a sensação que a gente tem na prática diária, principalmente na prática ambiental, mas muito voltado também para a prática de energia, né, Alexandre? Que esses horizontes acabam se misturando em algum momento, né? Essa intencionalidade que a gente, que o professor falou, né, da necessidade de criar essa intencionalidade, ou ter uma intencionalidade específica, fazendo com que isso seja um motor, e essas necessidades, né, o horizonte 3, daqui a pouco vira um horizonte 2, porque se essa inovação de fato é algo diferenciado, ela passa a ser uma realidade e isso pode ser exigido, né? Ou pelo menos os clientes podem querer essa exigência, essa prática específica, e também a própria empresa ela pode direcionar essas suas necessidades. Mas se a gente trouxer aqui, talvez em uma avaliação mais pragmática e específica em relação a isso, como a Lê falou, né, a gente tem já, nós já estamos assessorando uma empresa que está trazendo o hidrogênio verde, de tal forma que há uma mudança na matriz energética dessa grande mineração, né? Importante que isso seja cada vez mais incentivado, e a gente tem visto um movimento governamental de que essas iniciativas sejam de fato feitas. E aqui eu não estou falando em específico governo federal, mas que isso seja de fato espalhado. Né? A gente tem, por exemplo, nesse caso específico, a gente teve um reconhecimento de que a mudança da matriz energética específica de retirada de gás com efeito de petróleo para a transformação disso em um hidrogênio verde permitiria, na verdade, um ganho ambiental, que é o que a empresa tinha como intenção. E isso afastou a necessidade, de fato, de um licenciamento clássico para fazer com que houvesse esse incentivo a essa experiência. Por quê? Porque identificou-se com essa experiência que haveria uma multiplicidade de benefícios. Né? Então, isso é importante, que a gente entenda essa multiplicidade de benefícios, a partir especificamente desse caso. E um grande problema que a gente tem enfrentado, trazendo um pouquinho também para a parte ambiental, é o problema de resíduos. Né? As indústrias têm os seus resíduos, a gente viu isso muito agora em razão da pandemia, né? A gente teve que ficar em casa e receber muita coisa em casa, e todas as discussões relacionadas à embalagem, todas as discussões relacionadas ao lixo urbano, né, ao resíduo urbano efetivamente, e é importante que a gente tenha cada vez mais um desenvolvimento em relação a essa inovação, a essa possibilidade. Então, por exemplo, Rebeca e Isabela, nós fizemos um artigo dentro do livro que o professor Arruda falou, que fala exatamente dessa recuperação energética, né? A possibilidade de desenvolvimento de usinas de recuperação energética, fazendo com que esses resíduos eles venham como uma forma de criar, sim, essa inovação, de criar, sim, meios e diversificar a matriz energética específica. E aí você tem esses dois ganhos, né? Qual é o ganho específico? O ganho ambiental, porque você tem uma redução em relação à disposição em aterros sanitários. A gente sabe da dificuldade em relação a esses aterros, né? A gente tem, desde 2010, a política de resíduos sólidos,
e a necessidade de eliminação dos lixões, né, que se tem no Brasil. Essa dificuldade ela foi vista também em 2014, onde não houve o cumprimento daquele primeiro cronograma específico da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em 2015, a gente teve lá a medida provisória que alterou esses prazos, passando para prazos escalonados, né, 18, 19, 23, 24, mas em 2020 a gente já não tinha ainda a eliminação desses lixões. Então, o desenvolvimento disso, de alguma maneira, viu-se da necessidade de um incentivo de forma diferenciada para isso, né? Então, você teve aí o novo marco do saneamento básico em 2020, desculpa, com novas previsões, mas nessas novas previsões ainda não houve uma adesão específica ou uma condição para que se mudasse e se eliminasse os lixões, de fato, com previsões específicas 21 e em diante. Então, por exemplo, né, o incentivo feito pelo Ministério de Minas, desculpa, Ministério de Meio Ambiente, a própria ANEEL trazendo leilões específicos em que projetos que poderiam ser colocados na pauta seriam projetos de recuperação energética, né, de queima desse lixo, vamos colocar assim, e até a empresa que vai desenvolver isso. Isso é importante para que haja uma indução dessas práticas, né? A indução, ela tem, obviamente, uma intencionalidade, como colocado pelo professor Arruda, mas também, quando você tem essa intencionalidade específica sendo trazida e incentivada pelo poder público, você traz uma aderência ainda maior. Ou seja, você tem não só a inovação por si, mas também você cria um ambiente para que essas inovações venham cada vez maior. E aí é muito interessante quando o professor Arruda fala, a inovação ela não se faz só de dentro, né? Você tem uma intencionalidade, mas cada vez mais a busca por outros parceiros, a busca por outras empresas que tenham a mesma intencionalidade ou que façam a aderência a essa intencionalidade de buscar um resultado positivo, e aí em inúmeras áreas, né, nós estamos falando aí dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 17, com inúmeras, né, o professor falou da igualdade de gênero, a questão de raça. Então, é importante que a gente tenha o poder público também incentivando essas práticas que são práticas voltadas específicas para aqueles objetivos que, querendo ou não, o Brasil já está inserido nessa política e nesse desenvolvimento das ODS. Então, é extremamente importante, é extremamente interessante quando a gente fala especificamente sobre recuperação energética, vendo essa oportunidade, né? A oportunidade desse encerramento de lixões, a oportunidade de redução desses resíduos, a oportunidade da captura dos gases, né, especificamente em relação aos aterros, né, a captura de gases de efeito estufa e a possibilidade de transformação desses gases, seja via biomassa, seja via biometano, também transformando isso em energia e fazendo com que haja uma diversidade cada vez maior em relação à matriz energética. Só para que a gente tenha um dado específico e a possibilidade de desenvolvimento, e aí eu vou pedir, Isabela, que você coloque para a gente a apresentação, especificamente lá no slide 14, em que isso, só para trazer a dimensão para vocês, tá, gente? Nós estamos saindo um pouco do script que a gente tinha imaginado inicialmente. O que a gente tem, né? A gente tem países em que essa recuperação energética, né, no cenário internacional, ela já é uma realidade, né? Então a gente tem, por exemplo, o Japão, que tem isso como uma problemática interna, né? Ele não tem espaço, né? Diferentemente do Brasil, que é gigantesco e que a possibilidade de ter locais específicos de aterro, tanto é que a gente não consegue resolver, mas espaço a gente tem.
O Japão não tem. Então, esse horizonte 1, né, essa necessidade deles foi uma necessidade mais imediata, foi uma necessidade que, de fato, fez com que eles desenvolvessem essas usinas, tendo aí a maior quantidade de usinas específicas de recuperação energética, né? Você tem o desenvolvimento na China, que em Shenzhen agora vai ter a maior usina de recuperação energética do mundo, ou seja, mostrando também que há uma preocupação, afinal de contas, né, a população chinesa é gigantesca, com esse resíduo, o que fazer com esse resíduo e a possibilidade de retorno de alguma forma desse resíduo em relação à recuperação energética. Então temos mais exemplos aí, Coreia do Sul, França, Alemanha, mostrando que há meios de se desenvolver essa solução, essa inovação também quanto à gestão de resíduos. Né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz a questão de redução da geração, que é importante, a questão do reuso, a questão da reciclagem, mas também traz a questão da possibilidade dessas novas cadeias e da utilização desse resíduo como novos insumos, né, fazendo com que a gente tenha aí, de fato, outras maneiras de se olhar a forma de gestão especificamente de resíduos. E aí, só no slide seguinte, trago aqui algumas iniciativas quanto à recuperação energética, né, e de melhor tratamento específico da recuperação energética a partir de resíduos sólidos, né, colocando a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o decreto 74004, que fala também desse conjunto aí da recuperação energética a partir da melhoria do trabalho dos resíduos, e aí a gente tem aí a necessidade desse desenvolvimento e é importante que isso esteja vinculado. Então, nós estamos falando de inovação, nós estamos falando de matriz energética, assim como o Alexandre, nós estamos falando de resíduos sólidos e redução desses resíduos e o tratamento melhor desses resíduos, né? A possibilidade de, como a gente tem aqui na FIENG, por exemplo, um hub em que há uma troca de informações em relação aos resíduos e a possibilidade de que esses resíduos sejam entregues em outras áreas, para que eles sejam desenvolvidos, para que eles viram de fato insumo. Na questão das cimenteiras, isso já é algo ainda mais real, né? O coprocessamento é algo que ocorre e é exatamente nesse sentido de utilização desse material, também como matriz energética, fazendo com que haja, de fato, uma redução específica. E aí, eu acho que a gente tem que chamar atenção para essa recuperação quanto aos 12 projetos que foram apresentados, né, nesse edital de leilão ocorrido em 21, em relação à ANEEL, para que houvesse também, de forma clara, a possibilidade não apenas da utilização dessas fontes energéticas de hidrelétrica, eólica, fotovoltaica, termoelétrica, biomassa, mas também tratamentos de sólidos urbanos. Então, é interessante, é importante, porque isso permite com que você tenha segurança específica nesse desenvolvimento. Né? Você já tinha uma segurança de incentivos, você passa a ter, de fato, isso se materializando, permitindo, portanto, que aquela sua inovação, seja no horizonte 1, seja no horizonte 2, se torne também parte do projeto de Estado como um todo, mas também especificamente parte da empresa e dessa inovação da empresa. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, é importante que também as empresas vejam essas oportunidades, estejam atentas a essas oportunidades, e o jurídico, de alguma forma, né, em uma das colocações, ele estar atento a isso para fazer com que haja o desenvolvimento específico dessa cadeia. E aí, se a gente puder, e aí eu peço, Gima, para que a gente vá lá nos slides 21 e 22, para mostrar como é que é isso no Brasil, como é que isso está distribuído de alguma forma no Brasil. Então, a gente vê, né, se a gente tem aí 28 áreas que são de
áreas metropolitanas, a gente teria oportunidade, sem dúvida nenhuma, de fazer muito mais do que aquilo que a gente tem feito. Né? Então, para essas unidades aí de incineração, de recuperação, resíduos classe 1 e 2, biogás e coprocessamento, vocês vão ver que coprocessamento é muito maior. Por quê? Porque já é uma realidade específica das cimenteiras a utilização desse coprocessamento. Então, a gente tem aí o panorama norte e nordeste, e depois a gente tem o panorama sudeste, sul e centro-oeste. Obviamente que, nesse primeiro momento, o Sudeste ele entra como um precursor, né, com mais unidades, diversificação dessas unidades de recuperação energética, mas a gente vê também a possibilidade e oportunidades de que todos os estados possam fazer esse desenvolvimento. E nesse sentido, obviamente que estamos sempre buscando isso e assessorando essas empresas para que elas tenham todo o ganho possível em relação a essa intencionalidade dessa agenda ESG. E aí, só para não me delongar mais, né, a gente tem também, no caso do desenvolvimento desse setor, vamos colocar assim, de recuperação energética, uma projeção de recuperação energética de uma geração de 15 mil empregos diretos, caso a gente alcance aí 58% de todo o lixo urbano sendo reutilizado, de todo o lixo urbano sendo desenvolvido para tal forma a gerar não só a recuperação energética, mas também meio de recuperação energética. Então, é importante que estamos aqui diante de mercados emergentes, estamos diante também da geração de mão de obra, e essa geração de mão de obra com essa intencionalidade ESG. Né? Cada vez mais essa pauta tem sido colocada, e o desenvolvimento disso dentro das estruturas, dentro das corporações, faz com que você acabe também retendo esses talentos, porque esses talentos estão em consonância com as perspectivas colocadas pelas empresas. Então, é importante, é muito interessante que a gente consiga, de fato, desenvolver isso. E aí, já partindo para o encerramento, para a gente conseguir ouvir as perguntas e aí desenvolver as respostas a partir de então, a questão do crédito carbono, que já foi colocado, e as iniciativas que a gente teve, as inovações legislativas aí com o decreto 11.075 desse ano, inclusive, né, no evento no Rio de Janeiro, mostrando aí a pretensão de desenvolvimento do mercado de carbono no país, fazendo com que também em relação a essa recuperação energética, a esse tratamento dos resíduos, a gente pudesse ter créditos carbonos vinculados. Então, é importante, essa agenda sob a perspectiva ambiental tem sido cada vez mais exigida. A gente sabe da necessidade de reportes específicos quanto a isso e a necessidade de desenvolvimento de padrões, mas essa é uma realidade que está passando entre os horizontes, e a gente está vendo que cada vez mais essa agenda ESG tem sido colocada como uma intencionalidade das companhias. Encerro aqui, fico à disposição para que a gente possa debater um pouco mais em relação aos questionamentos que vierem. Obrigado, Rebeca e demais. Obrigada, Maurício. Obrigada, Isa, por ajudar aí com a apresentação. Bom, eu vou fazer aqui breves comentários aqui para tentar amarrar aqui a fala dos três, que vocês ajudaram bastante, me ajudaram bastante aqui como moderadora, porque no final, né, tudo ficou muito bem costurado, então facilitou bastante o meu trabalho aqui. Mas eu vou começar só ressaltando, começando aqui pela fala do professor. Acho que, professor, para a gente ficou muito claro, não sei se foi exatamente essa a intenção, e se eu entendi mal também, por favor, o senhor me corrija aqui, mas que toda essa contextualização em relação a essa história do ESG, da inovação, me pareceu que está muito alinhada, né, com a evolução desse tema dentro das empresas também, porque a gente parte, né, historicamente de uma história de responsabilidade social corporativa, que veio muito naquele viés de condução
dos negócios de forma ética, né? Tinha muito uma questão de filantropia também, que era atrelada. Passou depois, né? Depois de alguns anos, para a questão lá dos 3 Ps, né? Do triple bottom line, que era do planeta, do lucro e das pessoas, né? Que era o tripé de sustentabilidade. E hoje a gente evoluiu essa história do tripé para a questão da sustentabilidade corporativa mesmo, que tem muito esse viés, que eu acredito que seja mesmo o diferencial do ESG, esse viés de intenção de influenciar contexto, né? Então a gente para de olhar apenas para a matriz de risco, para a matriz de materialidade. Então, a gente começa a querer também ter uma atitude da empresa de propósito, de indução de comportamentos, né? Como melhorar aí todo esse contexto da empresa e não só falando de colaboradores internos, indiretos, mas também aí influenciando em todo mundo que está aí cercando a empresa fisicamente ou não, né? Mesmo os consumidores também. Queria fazer uma pergunta muito rápida, professor. Eu anotei aqui que o senhor falou muito de sustentabilidade como motor da inovação, até citando, né, a conversa com a Natura. Eu queria só entender, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando só da parte de impactos ambientais, impactos sociais, ou se a gente também entende essa busca de inovação, né, como dentro da estratégia da companhia, como também a busca de uma maior sustentabilidade econômica também, então como diminuição de custo, né, até para gerar caixa aí para outras iniciativas, para aquelas iniciativas de inovação mais desafiadoras, né, do escopo 3. Então, eu acho que essa é a evolução. Eu concordo com você, Rebeca, né? A gente começou lá com iniciativas voluntárias, etc., né? Passando pelo Triple Bottom Line, passando pelo Share Value, né? Compartilhamento de valor, e outros conceitos que enriqueceram essa discussão. Eu acho que a diferença da sustentabilidade, do ESG para a sustentabilidade, é que o ESG, como você bem colocou, traz essa intencionalidade de mudança. Ou seja, é relevante para os investidores e é muito legal. Vários casos que nós fizemos foram iniciativas ESG que foram a partir dos investidores, dos acionistas. Então, ela não é uma resposta, não é reativa, ela é proativa. Essa é talvez a grande diferença, né, da agenda ESG, e aí eu sou defensor da ideia de que ESG é algo que vai transformar o contexto empresarial, o contexto econômico, porque ela é uma agenda de transformação, ela não é uma agenda de reação. Eu não vou minimizar impactos ou mitigar impactos, mitigar fatores negativos. Então, eu vou atuar sobre uma determinada ação, como o exemplo que o Alexandre e o Maurício trouxeram dessa empresa de mineração com hidrogênio verde, onde eu vou mudar o segmento onde eu atuo. Então, eu acho que o ESG ele traz essa proatividade que gera impacto de longo prazo. Acho que esse é o grande diferencial do momento que nós estamos vivendo. Ainda não está claro, você vê que ainda as empresas, quando começam a discutir o ESG, o primeiro mecanismo é vão avaliar como estamos, vão gerar um relatório. Ok, isso é importante, é uma etapa importante, mas eu acho que a empresa só entra na pauta ESG quando ela inclui na estratégia. Como o ESG está impactando meus produtos? Como o ESG está impactando o meu comportamento? Como o ESG está impactando a minha liderança? E algo que a gente também aprendeu é que tem uma pauta de liderança aí transformada, né? Você não tem empresas transformadoras em ESG, com comprometimentos de ESG, com líderes que gostam de falar, mas não praticam. Então, a gente vê um outro tipo de liderança muito fortemente, que não é novo. Isso, né, lá, se a gente volta no Instituto Ethos, foi formado por pessoas que acreditavam, de fato, numa atitude transformadora da sociedade. Mas hoje isso é parte da estratégia, ou seja, eu incluo essa agenda na estratégia, eu incluo nos meus indicadores mais relevantes que impactam os meus acionistas, e eu, inclusive, incluo no comportamento da minha liderança. Então, hoje nós temos o que nós chamamos de líderes ativistas, né, que estão não só praticando, mas divulgando, disseminando e compartilhando com outros líderes essa agenda de forma muito significativa. Legal, professor, obrigada.
E aí eu vou aproveitar o gancho, então, Maurício, vou pedir. Você já falou um pouquinho, tá, do papel do jurídico, mas eu acho que a fala do professor traz muito um movimento que a gente tem sentido aqui no escritório também, porque nós, advogados, a gente tem sentido aí uma alteração de como somos vistos, né? Então, a gente era muito acionado como reação para problemas, então o problema já estava posto, o advogado era contratado para resolver. Hoje a gente já vê uma atuação muito diferente, a gente já recebe, né, as demandas antes delas serem acontecidas, e aqui estou falando do escritório, mas acho que também os departamentos jurídicos, né, mudaram um pouco essa posição dentro da empresa. Então, saíram daquele lugar do custo, né, do lidar com o problema quando o problema já está posto, e foram chamados também até para a construção dessa estratégia que o professor mencionou, porque a gente precisa ter um mínimo, né, de retrato da legislação para entender, né, quais são as oportunidades, quais são aí principais riscos. Mas se você puder falar um pouquinho sobre isso, eu agradeço, por favor. Tá no mudo, Maurício. Bom, de fato a gente tem sido visto de maneira diferente, né? Eu lembro que quando dentro de corporações, muitas vezes o jurídico é aquilo que não trazia dinheiro, né? Na verdade ele só resolve o problema. E muitas vezes é aquele que não deixa fazer, né? Que a engenharia ou o core da empresa quer fazer isso, 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 e o jurídico fala, não, aqui não pode, aqui não tem essa proibição, não pode fazer dessa forma. E, de alguma maneira, a gente vê nos últimos anos, pelo menos na última década, principalmente as pessoas responsáveis dentro de empresa e também aqui no escritório, uma aderência nessas novas oportunidades, né? Então, a gente tem a mudança do jurídico em si, né, sendo visto como também um dos promotores do desenvolvimento da empresa e, portanto, não sendo um apêndice da empresa, mas estando dentro da empresa da melhor maneira possível para buscar essas oportunidades. Então, o desenvolvimento do jurídico para a inovação, seja ele pelo exemplo específico do próprio jurídico, né? A gente vê principalmente nas discussões em relação à igualdade de gênero, igualdade racial, a gente tem um protagonismo muito grande normalmente pelos jurídicos para fazer isso dentro das empresas, fazendo com que esse seja de fato algo que venha da empresa, mas que seja abarcado também pelo jurídico, mostrando a necessidade disso. A questão de ser um fiscal da governança, né, a importância da governança e a importância de ser um fiscal da governança, a gente vê muito hoje os jurídicos estando cada vez mais engajados também em relação a isso dentro das empresas. E eu acho que a gente tem recebido, né, Rebeca, cada vez mais preocupações de gestores jurídicos dentro de empresa de como fazer a coisa acontecer, seja dentro da empresa, seja a adesão daquilo em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável. A gente vê isso, a gente vê aonde estão essas oportunidades, o que é que eu posso fazer em relação a isso, obviamente numa orientação da empresa. Não adianta o jurídico sozinho buscar fazer isso, enquanto a empresa não vier a entender isso como um valor específico, como uma necessidade específica. Mas isso não quer dizer que o jurídico vai estar só falando, pode ou não pode. Ao contrário, eu acho que hoje, cada vez mais, o jurídico ele entra com essa busca dessas iniciativas, sejam públicas, sejam privadas, e a busca da adesão em relação a isso e as oportunidades que vão sendo apresentadas dentro dessa regulação mínima que a gente tem e cada vez mais a gente precisa de uma segurança no desenvolvimento. Então, como o próprio Alê falou há um tempo atrás, quando a gente começou nessa discussão de hidrogênio verde, né, a gente buscou as autoridades para falar o seguinte, e aí, o que vocês têm de regulação quanto a isso? E a resposta foi, não temos quase nada, ou zero em relação a isso. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter uma segurança para o desenvolvimento desse projeto. Então, essas perguntas, esses questionamentos, fazer o desenvolvimento, a gente vê agora com o mercado de carbono, que ainda não está totalmente integrado, mas fazendo com que eu tenha as iniciativas e mostrando que essa regulação vai me dar essa segurança, isso vem também pelo jurídico das empresas, que deve estar atento também a essas iniciativas e essas regulamentações mínimas
para que a gente tenha, de fato, essa segurança. Então, o jurídico hoje, de fato, ele é diferente, ele é visto, não sei se ele é diferente só, mas ele também é visto de forma diferente do que ocorria há alguns anos atrás, né? Fazendo com que ele também possa ser, como toda empresa, promotor desse desenvolvimento com essa perspectiva dos princípios ESG e que faça com que, dentro das iniciativas da empresa, haja também esse olhar ESG. Né, fazendo com que haja um ferrinho de dentista, vamos colocar assim, ou alguém que sempre volte a esse assunto e pinte um pouco essa inovação. A gente pode fazer dessa forma, a gente pode fazer daquela forma, a gente pode fazer daquela outra forma, mostrando que esses objetivos eles podem ser encaixados, sim, dentro das políticas da empresa e dentro das inovações da empresa. Legal, Maurício, obrigada. Bom, e Ale, a gente ouviu aqui a sua fala e eu acho que todo mundo que está aqui ouvindo ficou cheio de ideias, né, de soluções, como trazer essas inovações para dentro das empresas. Então, acho que até para ajudar aqui quem está ouvindo, eu queria que você falasse muito rapidamente, assim, quais são as suas impressões em relação a tempo de maturação dessas soluções. A gente está falando de algumas coisas muito recentes, muito novas, né, que ficam aí nessa linha da inovação 3 que o professor mencionou. Então, eu queria só ouvir suas impressões sobre essa questão de regulamentação, tempo de maturação mesmo, e se ainda estamos falando aqui de proposições, de soluções com custo muito alto, que inviabilizaria, por exemplo, a adoção por empresas de menor porte. Obrigado pela pergunta. Acho que aqui o setor elétrico tem conseguido oferecer um pouco de uma solução para cada tamanho de sapato, tá? E para cada momento da vida das empresas. Eu acho que quando a gente vai para o setor, para o nível 3 que o professor estava falando, especialmente hidrogênio verde, de fato é um campo ainda mais inexplorado, com diversos gargalos no setor e que fatalmente demandam um custo maior, ou você tem um grande parceiro, como foi no nosso caso, que esteja disponível para acreditar nesse projeto, né? Nós mesmos aqui no escritório estávamos dispostos a acreditar nesse tipo de projeto, fomos entusiastas, então até você acaba fazendo combinando com esse cliente de uma forma diferente do que você geralmente contrata com grandes empresas, porque não faz sentido, é uma startup, é outro bicho, né? Não dá para você imaginar que vai funcionar como funciona com grandes clientes. Mas acho que assim, se a gente vai falar de soluções como geração distribuída, isso daí matura basicamente muito rápido, né? É questão de meses, né? Não dá um semestre, você já conseguir colocar alguma coisa de geração distribuída dentro da sua empresa com painel solar, é questão de meses mesmo, e um custo razoavelmente barato, porque algumas empresas não demandam, né? Alguns parceiros inclusive alguns dos nossos clientes, não demandam um investimento inicial, na verdade, simplesmente você vai contratar a energia dele em vez de contratar a energia, né? E daí de outros, então o custo também pode ser baixo e rápido. Existe o meio do caminho para grandes empresas com outro tipo de demanda e com consumo muito mais alto de energia. Existem casos de autoprodução que a gente vem trabalhando aqui que já são muito mais trabalhosos, maturam em um tempo, eu diria aí, que demoram de alguns tá entre 3, 4 meses e até um ano, dependendo da complexidade dos agentes envolvidos, mas demandam já um gasto maior, mas não é algo ainda inexplorado, que você ainda precisa vencer diversas barreiras, como no nosso caso do hidrogênio, que a gente tinha que vencer barreira básica de licenciamento. Assim, era uma coisa que, enfim, o poder público não estava preparado para lidar com aquela temática. Sim, tão simples assim.
Nesses casos, é óbvio que a gente tem uma demanda maior. Acho que a eletrificação já está ficando mais mainstream aqui, então acaba tendo uma maturação mais rápida que o hidrogênio, né? O hidrogênio a gente ainda tem um longo caminho a percorrer até isso virar algo é, é, corriqueiro e que tenha toda uma infraestrutura associada, vai demandar grandes iniciativas, é óbvio que sempre tem oportunidades de menor porte, mas enfim, demanda uma outra racionalidade aqui. Geração distribuída há 8 anos atrás, talvez estivesse mais para o nível 3 do que para o nível 1, né? Hoje em dia está nível 1, assim, totalmente claro e muito fácil, muito acessível, inclusive para pessoas físicas. Mas há 8 anos atrás era algo muito fora até por uma questão de regulação e etc., ainda era muito fora da realidade do mercado, tá? Então, acho que aqui a mensagem é que realmente não tem uma solução para cada um. Tem empresas grandes, mas que tem várias, né, são espalhadas, né, farmácias e etc., que acabam tendo que adotar outras soluções, mas isso daí varia bastante com a solução que você consegue encontrar, né? Não tem uma regra, mas não é algo fora da realidade ou extremamente proibitivo hoje em dia, não. É muito acessível, inclusive, para pessoas físicas, dependendo do que a gente está falando. Rebeca, Legal, Ale. Obrigada. Por favor, professor. não, é só porque você trouxe uma pergunta para o Maurício e para o Alexandre, que é bem provocativo e que nós tínhamos, né, debatido, que é o papel do jurídico. Aí, para mim, o jurídico tem oportunidades maravilhosas no Horizonte 2, que é olhar os seus clientes e falar assim, como que eu posso te ajudar a ser mais relevante nas questões ambientais, sociais de governança, antes de você me pedir que isso aconteça. Então, né, o que o Alexandre trouxe no caso do ambiental com esse cliente é fundamental. Mas o que mais? Né? Por exemplo, uma grande rede de supermercado teve um problema social, né? Grandes construtoras têm problemas sociais né, da cadeia de trabalho e tal, né? Então, assim, como que vocês poderiam olhar, né, o jurídico olhar os desafios do cliente e falar o que eu posso oferecer, tanto do ponto de vista regulatório como de comportamento nas empresas e tudo. Então, eu acho que tem muita oportunidade de inovação associada à ESG na pauta, na mesa da equipe jurídica das empresas e dos colaboradores, dos parceiros como vocês com Barrier. Acho que vocês vão fazer revolução se tiverem atitude empreendedora e inovadora. Bom, nós temos, professor. Estamos aqui preparados e adoramos os desafios também aqui no escritório. Eu vou passar rapidamente aqui por uma pergunta que a gente recebeu do público, que foi em relação à implantação de ESG em uma fintech. Então, acho que a gente já falou aqui um pouco do contexto geral, né, de como incorporar essas letrinhas na estratégia de negócios, e isso é aplicável, obviamente, para as fintechs também, tá? Não já vale aí como resposta, mas eu vou entrar muito em alguns exemplos, acho que pontuar aqui algumas medidas práticas, porque daí eu acho né, que ajuda aqui a dar mais cores ao assunto, e aí, por favor, professor, demais, quiserem me complementar, fiquem aí super à vontade. Mas acho que uma das medidas possíveis, por exemplo, quando a gente está falando aqui de uma fintech de crédito, poderia ser focar uma parte, né, dos recursos disponíveis, por exemplo, no financiamento de projetos voltados à sustentabilidade ou à promoção de causas sociais. Falando aqui de fintechs mais gerais, e aí acho que vale para qualquer tipo, né? A gente poderia pensar aqui em iniciativas comerciais. Então, por exemplo, né, incluir lá nos contratos formas de fomento à sustentabilidade desses contratados. Então, para ilustrar, colocar cashback, né, na compra de produtos sustentáveis, ou favorecer parceiros, favorecer, né, empresas contratadas que tenham medidas efetivas de apoio ao meio ambiente, ou que, por exemplo, tenham se comprometido a reduzir pegada, a reduzir impactos.
pensando em produtos, né, a gente poderia pensar em produtos virtuais, né, então a emissão de cartões digitais sem a necessidade de uso de plástico ou de outros produtos, trazendo o olhar, saindo um pouco desse viés de clientes, né, e de parceiros, de contratados, a gente poderia pensar em exemplos relacionados à parte de patrocínio mesmo, de ONGs, de projetos sociais, até a implementação de programas de contratação mesmo, né, de colaboradores diretos da empresa, que sejam baseados em equidade, né, até com vistas aí de promover um ambiente de trabalho mais plural, mais diverso, e não só aqui para atendimento dessas métricas de ESG, mas também porque já há diversos estudos, né, mostrando que esse ambiente mais diverso traz um ganho muito grande para a empresa do ponto de vista de promoção de novas ideias, de novas oportunidades, oxigenação aí dentro do próprio ambiente corporativo. Do que eu consegui pensar aqui de exemplo seria isso. Eu não sei se vocês teriam algo mais a complementar aqui, especificamente falando de fintechs. Não sei se temos aí mais alguma ideia, professor. Eu acho que todo o setor regulado, né, sofre essa pressão, né? Como é que eu inovo no meio de tanta regulação? Aí eu acho que você trouxe algo interessante, olhar o cliente, né? Então, ontem mesmo segunda-feira eu tive contato com uma empreendedora de Boston que criou uma empresa de crédito para empreendedores negros. Ela partiu de uma análise social, né, de que naquela região dos Estados Unidos uma boa parte da população é negra, mas não existia linhas de crédito para startups ou para pequenas empresas. Então, ela criou um banco dedicado a essa comunidade e fez acordos com as escolas, com o Babson College e outros, para qualificar os... Então, tem um potencial de inovação aí fantástico, né? Aqui no Brasil, não sei se você sabe, mas existe o Bride Bank, que é até um dos artigos que a gente teve na nossa série do e-book. E é isso, eu identifico oportunidades, não vou mudar a lei, mas eu vou encontrar oportunidades e inovar de forma inclusiva e gerando oportunidades. É muito bacana, acho que é isso mesmo. Eu tô olhando aqui, acho que nós não temos mais perguntas, a gente conseguiu aqui abarcar todas nas explicações, mas ficamos aqui todos à disposição, né? Se depois aqui do painel surgir algum ponto, ficamos à disposição, tem nossos contatos, né, no invite que vocês receberam. Vamos adorar discutir esse tema, como eu falei, a gente adora desafios, adora assuntos novos, temas novos. Então, gostaria de agradecer aqui a presença do professor. Professor, foi muito legal contar com o senhor aqui hoje de manhã, aprendemos muito. Quero realmente agradecer aqui em nome do escritório. Agradecer também a Lê, Mauros, obrigada pelo tempo, obrigada pela disponibilidade. Foi muito bacana aqui, acho que tivemos uma discussão muito rica hoje de manhã. Vamos sair aqui todos com uma listinha, né, de boas ideias de inovações, não de invenções, né, professor? Então, algo que vamos incorporar aqui nos objetivos estratégicos. Bom, vou declarar encerrado aqui, então, o webinar. Quero realmente agradecer também a todos os espectadores, a plateia aqui pelo tempo. E bom dia a todos. Bom dia a todos, obrigado. Gente, bom dia a todos, muitíssimo obrigado.